Oi, eu sou a Steffi e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um filme que é, tipo assim, realmente muito, mas muito doido. Porém, é um baita filme super esquisito e que vai ficar na sua cabeça. Um filme que vai te deixar, digamos assim, à beira da loucura. Desculpa, eu não podia perder essa piada. Qual o nome do filme? Só faz muito sentido. Uma coisa que eu acho interessante é que esse filme, em inglês, numa tradução literal, ele se chama Na Boca da Loucura, um título que eu particularmente gosto mais. E aqui no Brasil ele já recebeu esse nome uma vez ou outra, mas ele acabou ficando conhecido como A Beira da Loucura mesmo. Porém, eu acabei de ver uma tradução que eu não sei agora se é a de português de Portugal ou uma outra versão brasileira que eu achei muito engraçada e que eu tinha que mencionar pra vocês, que é a Bíblia de Satanás. Eu sei, é um baita nome, né? E eu acho que isso já pode fazer com que você comece a formular algumas ideias sobre o que esse filme vai retratar. Mas chega de enrolação, agora é hora de finalmente falar um pouquinho sobre A Beira da Loucura, de 1994, dirigido por John Carpenter. Eu já vou começar esse vídeo dizendo que esse filme foi uma indicação minha. Eu particularmente sou muito fã desse filme e eu tinha perguntado, né, colocado lá na votação para ver se as pessoas iriam se interessar por ele. Lógico que eu também coloquei algumas indicações de vocês, mas eu confesso que eu fico muito feliz que esse filme tenha vencido, porque além de eu ser muito fã desse filme, eu também queria fazer alguma homenagem ao Sam Neill, que morreu tem pouco tempo, né? Acho que ainda não tem nenhuma semana que ele faleceu. E ele era um baita ator. Talvez você conheça ele por ter visto ele em Jurassic Park, tá? O personagem dele é bem conhecido, é um personagem mó clássico do cinema. Esse ator, ele é muito engraçado, por um motivo muito específico pra mim. Eu sei, é um pouco aleatório, mas ele me lembra muito o Bolsonaro. Tipo assim, eu não consigo. Eu olho pra cara dele e eu vejo o Bolsonaro e me dá muita vontade de rir. Tipo, coitado desse ator. Mas eu acho eles dois muito parecidos. Daí toda vez que eu vou ver alguma coisa com ele, eu fico rindo, porque eu fico imaginando que é, tipo, ele. Mas enfim, tirando esse fato engraçado sobre o Sam Neill, ele é um ator que combina muito pra fazer personagens que tenham esse tom de loucura, sabe? Ele atuou em um filme que eu também gosto bastante, que é Possessão, que é dos anos 80, acredito, não me lembro exatamente que ano agora. Esse é um filme que muito provavelmente eu ainda vou fazer um vídeo dedicado aqui no canal e que vale a pena também de vocês conhecerem, né? Porém, o filme que eu vou abordar hoje, ele é diferente de tudo. Eu acho que, assim, eu sei que ele fez muitos filmes estranhos, mas esse realmente ficou, eu acho que um dos meus favoritos, assim, de, tipo, ver ele nesse filme. O quão incrível ele tá nesse filme, sabe? O quanto ele combina com esse filme. O fato desse filme ser dirigido pelo John Carpenter também deixa as coisas melhores. Tem aquele estilo de direção que a gente já conhece, uma trilha sonora muito boa e uma história que deixa você ali envolvido. Eu vou contar um pouquinho sobre a história do filme, agora que eu já enrolei um pouquinho falando sobre o nome, sobre ator, sobre o diretor. Vou falar um pouco sobre a história porque eu acredito que ela vai capturar vocês. Pois bem, A Beira da Loucura é sobre John Trent, um cara que trabalha investigando ali golpistas e ele particularmente adora a profissão dele. Ele consegue descobrir assim, ó, se você tá aplicando um golpe em alguém. Nisso, ele é convidado para poder investigar um caso muito, mas muito especial. Bom, tem um autor que está fazendo muito sucesso. Digamos que ele é o autor mais vendido do mundo no momento. Só que tem uma coisa muito estranha que vem acontecendo. Vou até me aproximar de vocês para poder contar melhor. Esse autor, que é famoso por livros de terror que são muito envolventes, que mexem com a cabeça do público, ele desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ao mesmo tempo, esse personagem, o John Trent, ele olha pra isso e pensa: isso tá com cara de marketing. Ele tá querendo vender mais algum livro de terror e tal, e aí inventou essa história. Ele acaba juntando umas peças ali, umas pistas, e ele descobre que, juntando algumas coisas,
forma-se um mapa, e aí ele vai atrás desse escritor para poder saber a verdade. Quando ele descobre esse lance do mapa, aí mesmo que ele tem mais certeza de que aquilo é só uma estratégia de marketing, sabe? Provavelmente vai ter algum prêmio para quem encontrar o cara, algo desse estilo, sabe? E ele não leva a história nem um pouco a sério. O que torna o filme bem engraçado, na minha opinião, sabe? Porque ele é muito cético. Tem um monte de coisa super estranha acontecendo e ele. Ah, gente, pô, até que vocês atuam bem, né? Mas tá na cara que isso aqui é um golpe. De verdade, isso torna o filme muito engraçado e muito envolvente, porque acontecem coisas realmente estranhas. Pra começar, o lugar que tá no mapa é um lugar que não existe. E ele pensa que é só uma cidade que não é catalogada, porque realmente acontece. Ainda mais na época do filme, né, nos anos 90, que não tinha tanta tecnologia para registrar as coisas como a gente tem hoje em dia, com o Google Maps. E, sinceramente, eu acho que até hoje em dia deve ter algum canto por aí que não é registrado. Cidades bem pequenininhas, sabe, esquecidas ali pelo tempo. Então, basicamente, ele pensa que é uma cidade assim, então não tem nada demais, porque é só uma cidade no meio do nada. E ele vai até lá com uma moça para poder ajudar ele a desvendar esse mistério. E ao chegar lá, eles vão percebendo que tem muita coisa esquisita acontecendo. Tipo assim, muita coisa esquisita mesmo. Porém, mesmo vendo coisas muito estranhas, ele não acredita. Pra ele, aquilo dali é tudo maquiagem, atores, efeitos especiais, e é por isso que eu disse que é muito engraçado. Porque ele é extremamente cético, numa situação que qualquer pessoa iria acreditar. Porém, ele é tão focado nessa coisa de desvendar golpistas que ele não consegue realmente levar nada a sério. Pra ele, tudo é tudo combinado, tudo uma pegadinha. Uma pegadinha um pouco longa, né? Mas ainda assim, uma pegadinha. Porém, as coisas vão escalando. E ele descobre que o livro que esse escritor está trabalhando agora é um tanto estranho. Ele tem algumas coisas ali bizarras em torno dele. Parece que ele consegue manipular a realidade. Todo mundo que lê esse livro chega perto dele, parece que fica meio modificado e ao mesmo tempo controlado pelo livro. É como se o livro abrisse um portal que fosse capaz de distorcer tudo. Esse filme, ele tem um tom de horror cósmico que eu gosto bastante, um tom de bizarrice, de imundície, que eu particularmente adoro, eu acho que funciona muito bem. E eu gosto muito de como ele é um filme tão bizarro, mas tão bizarro, porém, ao mesmo tempo, parece que é um filme que leva tudo na brincadeira, ele não se leva tão a sério. Parece que é tudo realmente só um sonho muito esquisito, que você sabe que tá sonhando e você acaba rindo da esquisitice dele. Uma coisa que ficou na minha cabeça enquanto eu assisti esse filme é que eu acho que ele pode ter inspirado algumas coisas para Silent Hill. Tipo assim, eu tô falando isso da minha cabeça, tá? Eu não tenho certeza nenhuma disso. Porém, tem algumas coisas nesse filme, eu não digo nem muito a história, mas assim, a ambientação, o visual de algumas coisas, que eu fiquei pensando, cara. Será que as pessoas que trabalharam no Silent Hill não pegaram um pouquinho, pelo menos, de inspiração nesse filme? Porque me remeteu muito a algumas coisas. Eu sei que Silent Hill foi moldado por várias obras, então será que não tem uma chance dessa também ter sido uma influência? Eu até pesquisei um pouco sobre e tem uma discussão mesmo sobre isso. Eu não sei se algum produtor de Silent Hill já comentou sobre, mas é interessante porque tem até inimigos, se não me engano, no Silent Hill 4 que parecem terem sido inspirados nesse filme. Então, uma curiosidade pra vocês, né? Mas saibam que esse filme, na real, ele influenciou várias coisas. Ele é um filme icônico. Por mais que ele não seja muito comentado, ele é de verdade um ícone de horror cósmico, de bizarrice e de loucura no cinema. Eu vou aproveitar esse momento para deixar uma recomendação para vocês, que é o filme Jacob's Ladder. Eu esqueci agora o nome dele aqui no Brasil, mas eu devo colocar o pôster em português para vocês. São filmes diferentes, mas que conseguem carregar um pouco dessa sensação de o que é real, o que não é. E são dois filmes que eu acredito que também inspiraram não só o Silent Hill, mas alguns outros jogos de terror. Então, se você curte essa vibe, talvez você goste desses filmes, tá? Fica a minha indicação. Um outro que eu também gosto bastante é Rota da Morte. Eu acho que esse é o nome aqui no Brasil. Em inglês é Dead End? Dead End? Não me lembro agora. Mas é um baita filme também e tem essa coisa
de parecer que você tá ficando doido. E se você, assim como eu, estiver nesse clima de querer homenagear o Sam Neill, de conhecer a filmografia dele, que é uma baita filmografia, eu recomendo que assista Possessão, que é um clássico, na minha opinião, essencial, e que tem alguns tons ali muito bizarros, e que se você gosta de bizarrice, você provavelmente vai gostar. Então, é isso. Esse é o filme À Beira da Loucura, um filme icônico, na minha opinião, e essencial para quem gosta de terror cósmico. Eu, particularmente, sou muito fã de terror cósmico, então eu sempre aceito sugestões de outros filmes desse estilo. Uma vantagem sobre esse filme aqui é que ele está disponível no YouTube, então ele é bem fácil de assistir, bem acessível, inclusive está dublado e com boa qualidade. Então todo mundo pode assistir e ter essa experiência muito bizarra e interessante com esse filme. E bem, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que votou nesse filme. Ele é um filme muito especial pra mim. Eu espero que vocês possam assistir, quem não assistiu ainda, e que seja uma experiência no mínimo interessante pra vocês, tá? Porque de verdade é um filme muito esquisito, mas que ao mesmo tempo ele consegue te fisgar. É muito interessante, de verdade mesmo. Só assistam esse filme, porque eu garanto que vocês vão sentir coisas muito estranhas. E se você assistir sem buscar tanta lógica, só aceitar a maluquice dele, talvez seja uma experiência ainda mais legal. Mas é isso. Chega de enrolação. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.